O niilismo, que é uma corrente filosófica que surgiu ali por volta de 1850, 60, 70, é considerado um dos pais do niilismo Nietzsche, Friedrich Nietzsche, que fala do conceito de Deus está morto, enfim, do eterno retorno, do Zaratustra, do além do homem, o super-homem, o Übermensch. Interessante que Nietzsche escreveu sua primeira obra em 1871, né? Já o Ivan Turgenev, que é outro escritor russo, já tinha escrito em 1862 Pais e Filhos, que é uma obra também russa, considerada um clássico, onde ele fala justamente do conflito de geração, essa questão nihilista que estava surgindo ali na Rússia, onde há um conflito entre a geração do pai e do filho. O livro se chama Pais e Filhos. É a história de Arkádio e Bazarov, são dois amigos. O Bazarov é um nihilista completo, convertido, e ele quer converter seu amigo Arkádio nessa sua nova visão de mundo, onde ele não submete a nenhum tipo de instituição. Então ele é um cara meio que anarquista. Ele é um estudante de medicina, enfim, vai um pouquinho de spoiler, se você não quiser, dá um tempo pra você se retirar. O Bazarov, ele diz que nunca vai se apaixonar, que ele é niilista, não subjuga ninguém, mas infelizmente ele se apaixona. Ele vai de contra os seus ideais e no final não acaba muito bem para ele não. Só até aqui que eu vou falar para você. Então parece que o nascimento do niilismo já tem essa crítica contra ele próprio. Até porque o niilismo, nihil significa nada, acreditar em nada. É meio complicado você não acreditar em nada, né? Você ser meio anarquista filosoficamente, religiosamente, sem ideais. Que ideal é esse que não tem ideal? Aí você vai esbarrar no propósito. Eu vejo um certo niilismo, principalmente na geração mais jovem hoje em dia. Você vê em sala de aula, eles meio que não acreditam em nada, ou acreditam em ideologias fabricadas hoje em dia nessas mídias sociais, né? Você tem esse problema hoje em dia dessas questões sexistas, desses guetos e nichos ideológicos, onde as pessoas se criam bolhas, enfim. Então você vê que o niilismo ele já nasce sendo questionado. Até o próprio Dostoiévski, na sua obra também, ele tem um personagem que é meio nihilista, que seria o Raskolnikov, do Crime e Castigo. E o Raskolnikov, ele acha que as pessoas se dividem em ordinárias e extraordinárias. Ele acha que ele é extraordinário. Seria quase o protótipo do super-homem do Nietzsche. Ele também não se dá bem. Ele comete um crime, que ele acha que não é crime, porque ele pode cometer qualquer coisa. E a consciência dele julga ele é julgado pela sua própria consciência, então ele mesmo também já vai provando que não existe esse negócio de você não se submeter a uma regra. Imagine um mundo sem regra. Tente imaginar um mundo anarquista, um anarquismo vigente. E você vê hoje em dia uma grande crise de autoridade em todos os locais, em todas as esferas sociais, políticas. Na sala de aula, o professor é questionado o tempo inteiro, a gente passa por situações onde o aluno já fala logo de cara: você não é meu pai, você não é minha mãe. É interessante que você vai chegar, chama o responsável, ele submete ao pai e à mãe, aí ele vai questionar também, então ele questiona tudo. Então ele me remete a essa geração nihilista de 1870, isso já foi falado, né? Como sempre, a literatura sempre já falou sobre praticamente tudo. Essa falta de leitura, de intertextualidade que as pessoas têm. Você vê que os jovens hoje em dia eles leem muito pouco, claro que você tem exceções, é claro, sempre vai ter, mas indo pela maioria. Esses dias mesmo nós estávamos trabalhando com um texto do Luiz Fernando Veríssimo. Esse texto tinha uma ironia. Era um texto sobre um homem que chega na rua, ele vê uma mulher muito bonita, e ele vê um carro do lado com o pneu furado. Aí ele já chega falando assim: seu pneu furou, vou trocar pra você. Porque ele acha que o carro é da mulher, o interesse. Aí ele vai trocando: tem macaco? Eu tenho. Aí ele pega o aparato do seu carro, o aparelho, troca o pneu da mulher, vai, troca, coloca o step. Você tem step não? Usa o meu. Aí no final chega um camarada do nada: olha só, você trocou meu pneu? Nossa, muito obrigado. Aí o cara sem graça fala: não, eu tenho tipo um fetiche por isso, é tipo uma mania. Sem graça, vai embora. O texto é totalmente irônico. No final ele, obviamente, trocou o pneu do cara, achando que era da mulher bonita. Eu li o texto 2 vezes na sala de aula e praticamente nenhum aluno reparou a ironia do texto. O texto não era difícil. Então o camarada não é capaz de sequer
inferir uma ironia de uma ideia, de um texto. E ele quer ser niilista. Chega a ser irônico, né? Então você vê que os primeiros niilistas, eles eram filósofos. Eles questionavam a questão de Deus. Você tem essa questão também do... Tem também o personagem do Dostoiévski também que ele fala, se Deus não existisse, seria necessário ser inventado para colocar ordem no mundo. Então o próprio niilista meio que ele repara, ele suspeita de que o mundo sem ordem é bem complexo. Você teria que ter pessoas altamente intelectualizadas. Seria igual também na República de Platão, onde ele fala que os filósofos deveriam dominar a humanidade perfeita, né? A sociedade baseada nos filósofos. Mas para chegar a esse nível, você teria que ter vários filósofos, os filósofos dos filósofos, e gostar de chegar no poder, né? E dominar só pelo prazer, pela capacidade, não pelo dinheiro, não pelo poder em si. Bem complexo chegar nisso, né? Deveras até meio utópico. Mas enfim, a República de Platão, se você for ler, você vai ver que é um governo idealizado. Na prática seria bem difícil, mas seria da opinião de cada um. Então você vê esse certo niilismo entre os jovens hoje em dia. Eles vão terminar o ensino médio, não tem muitos planos para o futuro, você pergunta. Minha mãe também é pedagoga, professora, ela diz que a maioria dos meninos falam que a única ideia é tirar uma moto, comprar uma moto. Não vejo a hora de terminar o ensino médio, de juntar o pé de meia, tirar minha carteira e comprar uma moto. Tá, e aí, pra quê? Aí você esbarra novamente na palavra propósito. A palavra propósito, a sua etimologia. Propositum. A favor de algo que está à frente. Um posicionamento à frente, ou seja, uma intenção. Propósito tem a ver com intenção. Então, se você tem uma vida sem intenção, uma ideia sem intenção, um estilo de vida sem propósito, é bem complicado esse seu estilo de vida, né? É até onde você vai chegar. Tem aquela frase, né? Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho te leva. Então eu fico pensando nesses questionamentos de hoje em dia. Até os questionamentos são rasos. São baseados em quê e para quê. Então esse niilismo pós-moderno chega a ser até mais vazio e mais sem propósito do que o niilismo anterior. Da época do Arthur Schopenhauer, do Nietzsche, do Sartre e do Ivan Turgenev, que escreveu Pais e Filhos. Então, que você possa despertar e tentar pensar sobre o seu propósito de vida, se você não está caindo nessa esfera do niilismo existencial pós-moderno, nesse vazio da internet, de bolhas ideológicas e coaches e mais coaches, e mestres e professores que não te levam a lugar nenhum. Então que você possa analisar bem e refletir sobre o seu próprio propósito.